Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar sobre os ácidos graxos de cadeia curta. E especificamente eu vou aqui esclarecer a dúvida, se você tiver essa dúvida, né? Portanto eu vou esclarecer a respeito do seguinte, que é uma dúvida que eu já tive, né? Já passou pela minha cabeça isso, que é o seguinte: ok, eu entendo que os ácidos graxos de cadeia curta são benéficos, podem trazer esses tais benefícios, mas quando eu consumo de repente, né, algum alimento, algum nutriente que vai estimular a produção, né, assim, tem todo um processo, né, gente, de entender, né, a participação dos substratos nutricionais, das bactérias, o processo de fermentação. Então, acontecendo isso tudo, então vou otimizar a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Mas a dúvida que fica é: dentre os ácidos graxos de cadeia curta, tem como eu saber o que eu vou estar priorizando? Ou simplesmente o corpo vai produzir assim, meio que dividido, né? Igualzinho, um pouquinho de cada. Como é que é? Se eu quiser priorizar um determinado ácido graxo de cadeia curta, tem como? Ou não tem como? Eu não tenho como ter esse controle. Então eu vou falar disso, tá? Antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque isso é muito importante. Já de antemão, né, eu quero dizer o seguinte, que tem um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre os ácidos graxos de cadeia curta, caso você aí queira uma introdução, uma informação assim no sentido de entender o que são os ácidos graxos de cadeia curta, tá? Então assista esse outro conteúdo. Mas, se você já sabe do que se tratam, ótimo, e você só tem essa dúvida mesmo, ótimo, então continua aqui, né? Ao longo do tempo eu fui estudando, enfim, percebi que, de acordo com os artigos científicos, né, gente, tem como se a gente modular isso. E por que é interessante pensar nessa perspectiva de modular essa produção? De qual ácido graxo de cadeia curta eu vou produzir ou priorizar, né, pelo menos. É porque, gente, apesar deles serem benéficos, de terem benefícios variados, mas dependendo do ácido graxo de cadeia curta, você tem ali um efeito ali diferente. Às vezes, o butirato tem um efeito diferenciado, que talvez o acetato, que o propionato não tenham, e por aí vai. Então, por conta dessa particularidade da função que um ácido graxo de cadeia curta pode ter diferente do outro, é que pode ser interessante então pensar em modular, em direcionar uma produção mais intensificada de um ácido graxo de cadeia curta, ou dois, né, de forma mais específica. Lembrando que, tá, de um modo geral, a gente vai otimizar a produção de ácidos graxos de cadeia curta de um modo geral. A gente não vai ficar se preocupando muito com isso. Mas, dependendo do caso ali, né, do quadro, pode ser interessante isso, priorizar um ácido graxo de cadeia curta. Então, quando for necessário isso, como é que a gente pode trabalhar, né, essa questão? Existem fatores nutricionais que podem otimizar, modular essa questão. Antes de eu continuar, tá, garanta a sua inscrição aqui no canal também, porque, gente, assim, tudo que eu posto por aqui, né, você assiste gratuitamente, com exceção de alguns conteúdos que eu libero com antecedência para os membros, então você pode ser membro do canal também. Mas, de modo geral, os vídeos saem, você assiste de graça. Então a inscrição é gratuita, não vai custar nada para você. Pelo contrário, só vai ajudar para que o meu canal cresça. Então, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois de se inscrever, tem um sininho aí embaixo também. Veja lá se você já ativou o sininho, na opção todas do sininho, tá? Só que para que você de fato receba a notificação de todos os conteúdos que eu posto por aqui, você precisa ir nas configurações do seu celular e veja se lá no aplicativo YouTube você autorizou que você quer receber notificação do aplicativo YouTube. Só assim é que você vai receber aviso quando forem saindo vídeos novos por aqui. Bom, o que eu vi, né, ao longo do tempo estudando por artigos científicos é o seguinte: existem alimentos, nutrientes, que os estudos mostram o seguinte: olha, tal alimento ou então tal nutriente vai otimizar a produção de, exemplo, butirato. Então, quando você tem essa informação, esse conhecimento, se você queria promover mais produção de butirato, é nisso que você vai se agarrar. Ou seja, olha, eu quero priorizar mais a produção do butirato.
Se eu tenho informação científica dizendo que esse alimento estimula a produção de butirato, que esse nutriente estimula a produção, né, de butirato após o processo de fermentação, então o que você vai fazer? Vai contemplar na dieta esse alimento, esse nutriente, ou no caso, né, esses alimentos, né, no plural aí, porque não vai ser uma opção só, obviamente. Ao mesmo tempo, existe uma outra possibilidade de estratégia nutricional, por meio dos probióticos. Existem estudos mostrando que determinadas bactérias vão ter ali um impacto maior na produção de cada ácido graxo de cadeia curta. Então, sei lá, o probiótico A, a bactéria A, ela tende a produzir mais o ácido graxo de cadeia curta tal. E por aí vai. O outro ácido graxo de cadeia curta, ele tende a ser mais produzido pela bactéria B, pelo probiótico B. Então, como é que você vai trabalhar nisso? Duas possibilidades. Ou você suplementa aquela bactéria, aquele probiótico, para que ele vá produzir mais aquele ácido graxo de cadeia curta. Ou, se você não suplementar o probiótico, você pode, pelos estudos, estudar quais nutrientes são bons para aquela bactéria específica. Ou seja, os estudos mostram que esse alimento, aquele nutriente, promove o crescimento daquela bactéria A. Então você vai comer aquilo para que aquela bactéria A se prolifere, e aquela bactéria A se proliferando, ela vai produzir mais aquele determinado ácido graxo de cadeia curta que você quer. E para isso, gente, são os estudos. Aí você tem que investigar a bactéria, o ácido graxo de cadeia curta que você quer, e aí você vai cruzando os dados, as informações, para você saber que, olha, eu quero esse ácido graxo de cadeia curta, então eu tenho que ter esse alimento, esse nutriente, essa bactéria. E aí você vai, por meio desse estudo, dessas informações, modulando, portanto, e esclarecendo a dúvida inicial do vídeo de que sim, é possível você modular essa via de produção de ácidos graxos de cadeia curta. Pelo menos você tem que ter o quê? A garantia de que você está fazendo o que é possível para que você tenha aquele determinado ácido graxo de cadeia curta sendo produzido com mais intensidade. E aí você vai tendo essa teoria juntamente com o acompanhamento do caso para você saber se realmente está surtindo efeito como você esperava, entendeu? Então, no mais é isso, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar com mais informações. Aqui na tela já no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para se inscrever no canal. Aqui embaixo tem uma estante de produtos com opções aí de camisetas legais que tem aí na temática da nutrição, inclusive, então vai lá e compra também. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.